Aleluia. Você pode se assentar, queridos. É bom estar na presença do Senhor. Vou compartilhar com você nessa noite uma palavra cujo tema é os princípios da provocação. Para isso eu quero ler com você Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre os princípios da provocação. Romanos 11, nós vamos ler a partir do versículo 1, depois eu vou indicar os versículos seguintes. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz, ou refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. Procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Agora olha o versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De quem Paulo está falando? Da nação de Israel. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes, ou em provocação. 12. Se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, me submeto integralmente ao teu agir, ao teu mover, à tua vontade, à tua direção. Porque o teu povo, a quem a mesa está sendo servida com a tua palavra, te ama, quer a tua palavra, quer ser transformado pelo poder da tua palavra. E só o Senhor pode fazer com que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Quanto a mim, me coloco nas tuas mãos para ser fiel a tudo que o Senhor quer fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Princípios da provocação. Essa palavra que nós acabamos de ler no versículo 11, que pode ser entendida por ciúmes. Todos estão me entendendo bem? Lá no canto lá, José, você está me entendendo bem? Lá no canto lá, Elton, você está me entendendo bem? Aqui, Tylon, dá para me ouvir bem? Ok. Esse versículo 11, em todo o capítulo 11 de Romanos, Paulo faz uma exposição a respeito da nação de Israel. E eu quero falar um pouco sobre a nação de Israel, porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender tudo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é um alimento. E uma mãe, quando serve a mesa para os seus filhos, ela não dá só o que o filho quer ouvir. Concorda comigo? Perdão, não dá só o que o filho quer comer, só doce. Se dependesse de mim, eu ia comer doce e farofa. Mas não tem todos os ingredientes, todos os elementos no doce e na farofa. Precisa de proteína, precisa de frutas, verduras, legumes. A palavra de Deus é assim. Ela tem profecia, ela tem consolo, ela tem conforto, ela tem exortação, mas ela tem alimento sólido para que você possa viver uma vida saudável. Quantos querem receber alimento sólido? A Bíblia diz em Hebreus que o alimento sólido é para os adultos, para os maduros que pela prática têm exercitado as suas faculdades, e assim eles podem discernir o bem do mal. Esse alimento é como um alimento em que talvez você olhe assim para ele e fale, mas é um alimento necessário. Amém? Posso pregar então? Paulo, quando começa falando em capítulo 11, ele aborda o assunto direto, todo o capítulo 11, sobre a eleição de Israel. Por que para a igreja é importante nós entendermos sobre a eleição da nação de Israel? Porque de acordo com o que a igreja pensa sobre Israel, isso define qual é a sua visão a respeito do fim dos tempos. E nós estamos vivendo dias que todos os teólogos, independente da corrente que creia,
concordam que são os fins dos tempos. Por que concordam que são os fins dos tempos? Principalmente por causa da nação de Israel. No século XX, no meados do século XX, um arcebispo da Igreja Católica Europeia foi perguntado por um jornalista qual a evidência que ele cria de que Deus existe nos dias de hoje. E ele falou: a restauração da nação de Israel. Uma nação que em 1948 voltou a ser nação depois de quase 2000 anos espalhadas pela terra. E em Romanos, capítulo 11, Paulo trata sobre isso. Sobre foi ou não foi a nação de Israel rejeitada por Deus. Porque que ela pecou todo mundo sabe. Mas ela foi rejeitada ou não? E Paulo usa uma linguagem muito interessante quando ele chega no versículo 11, que ele fala assim: mas Deus, pelo pecado da nação de Israel, a graça de Deus alcançou os gentios. Quem são os gentios? Os gentios é todo aquele que não faz parte da aliança. Desde o Antigo Testamento esse termo é usado. Gentio é aquele que não está na aliança que Deus fez com Abraão. É aquele que não é povo de Israel. E todas as nações da terra tiveram a chance de entrar, porque quando a gente fala de graça, a graça traz o conceito de espaço. É o espaço que foi dado, é uma janela que foi aberta para que o gentio pudesse entrar. Quantos estão comigo? Muito bem. Paulo usa então a linguagem da provocação. Deus endureceu o coração do povo de Israel, como está escrito em Romanos 11, para que pela sua transgressão os gentios pudessem ser salvos. E também diz que os gentios foram salvos para provocar, para pôr em ciúme Israel. O que Paulo quis dizer com isso? A linguagem da provocação. A provocação, é o tema dessa palavra, princípios da provocação. A provocação, ela tem 3 princípios básicos. O primeiro, ela informa, ela inspira e ela transmite, libera. Quando alguém é provocado, ele é provocado, o sentido dessa palavra é a exposição de algo melhor. Você só pode se tornar uma pessoa melhor se você for exposto a algo melhor do que o que você vive. Você não vai conseguir projetar na sua vida uma mudança de eu quero isso para a minha vida, se algo não for exposto na sua vida, dizendo aqui, tem um padrão melhor para a sua vida. E sabe como que Deus usa essa provocação nas nossas vidas? Muitas vezes Deus usa pessoas que te provocam. Não provocam essa provocação não é no mau sentido de ficar te cutucando, mas é uma provocação de que essa pessoa tem algo melhor na vida dela do que o que você tem. E Deus permite muitas vezes você conviver com pessoas que você olha para elas e fala: gente, eu quero isso na minha vida. O que essa pessoa tem, essa informação que a provocação gera em você, leva você a uma reflexão. Ele tem algo que eu não tenho e eu quero ter. E não é um quero ter de cobiça, mas de dizer, se tem nele eu também posso ter. E Deus usa isso, e é dessa forma que Deus está usando a igreja para provocar o ciúme em Israel. Mas eu estou trabalhando nessa linguagem de Paulo, primeiro para aplicar para as nossas vidas. Quantos creem que Deus tem algo melhor para nós? E quantos concordam que se muitas vezes nós não formos provocados, nós ficamos numa zona de conforto e nunca melhoramos de vida? É ou não é, irmãos? Mas sabe o que acontece? Infelizmente tem pessoas que quando são provocadas pela convivência com alguém melhor, em vez de se sentir desafiado, inspirado, que é o próximo ponto que eu vou falar, sente inveja. Por algum motivo, em vez de ela se sentir inspirada, ela se sente com inveja, compete, disputa e quer para si o que o outro tem. Esse seria o risco e o desvio de uma provocação santa que Deus quer fazer. Deus não quer que você tenha inveja. Deus quer que você olhe para aquele padrão e diga: eu quero isso para a minha vida. E com essa atitude, você se inspira a começar a pensar: como eu posso melhorar? Como eu posso romper? Como eu posso... Porque se fez naquela vida, Deus pode fazer em mim. E você já reparou que muitas vezes Deus vai permitir você conviver com pessoas e com situações que te incomodam? Incomodam você. Mas não é te incomodar para te deixar para baixo, é para desafiar você a ser inspirado e a melhorar de vida. Mas a provocação, além de inspirar, ela transmite. Você recebe daquela pessoa
pessoa, quando você tem uma atitude certa para com aquela pessoa. Veja bem o que eu estou dizendo. Quando uma pessoa que convive à sua volta te transmite ou te informa a respeito de algo melhor do que você pode viver, e você recebe essa informação, e você se sente inspirado a dizer, eu vou ser melhor, você aplica um princípio bíblico que é a honra. Você tem de alguém quando você honra, quando você celebra, quando você admira aquela pessoa. Você recebe o que está na vida daquela pessoa quando você respeita, admira. Vou dar um exemplo. Dinheiro é bom? Tem gente até que falou em línguas agora. Dinheiro é bom? Randa magaceia. Dinheiro é bom se você souber usar o dinheiro, porque senão ele pode virar uma maldição na sua vida. É ou não é? Não é isso que a Bíblia diz? O apego ao dinheiro. Agora, tem gente que nunca vai ser próspero porque não respeita o dinheiro. Faz tudo o que quer com o dinheiro do jeito errado. Confere ou não? Se você não respeita o dinheiro, você vai ser escravo do dinheiro. Agora, se você respeita e age controlando, não deixando ele te controlar, você vai ser próspero. Eu creio que nesse lugar tem gente em 2018 que vai ser próspero. A provocação, ela transmite. Se você respeita alguém por aquilo que ela tem, e em vez de você disputar e ter inveja com aquela pessoa, ou agir de maneira desonesta ou desonrosa com aquela pessoa, mas agir com honra, porque olha, você é um homem de Deus, você tem algo, você tem um princípio, um valor, você tem algo na sua vida que mexe comigo, eu quero isso para mim, você recebe da unção que está na vida daquela pessoa. Eu nunca me esqueço dessa experiência que eu vivi no começo do meu ministério, de uma admiração profunda que eu tinha com o pastor Ademar de Campos, pela reação das pessoas. Alguns nem conhecem, me faz me sentir velho. Quem já ouviu falar de Ademar de Campos? Alguns. Pastor Ademar de Campos é um pastor da comunidade da Graça de São Paulo, que foi usado por Deus tremendamente na década de 80, 90, trazendo um avivamento na adoração, com músicas como queremos o teu nome engrandecer. Pelo amor de Deus, canta, senão eu vou me sentir velho. Tem gente que conhece. Amém. Como canções como Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Eu morava em Recife na época que eu conheci o pastor Ademar. E eu tive a oportunidade de ser ministrado em acampamentos quando ele foi para lá. Eu tinha relacionamento com a igreja da qual ele fazia parte, que tem em Recife também. E eu tinha uma veneração, uma admiração, e eu ficava babando na ministração. Eu estava no acampamento quando ele trouxe uma canção dizendo assim, gente, eu não cantei essa canção em lugar nenhum, vou cantar para vocês agora, nem gravei. Meu Deus, deixa para lá esse assunto aí. O pessoal não conhece Ademar de Campos. Tudo bem. Acontece que essa admiração, esse respeito, Deus me deu a oportunidade até de um dia fazer uma visita na casa dele, conversar com ele, mas eu nunca tive a chance de ser discipulado por ele como eu gostaria. Eu tive a chance de ele, na nossa ordenação, estar lá e pôr a mão sobre a nossa cabeça. Mas o fato é que por causa dessa admiração, quando eu comecei meu ministério, muitas vezes que eu ia ministrar, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que pessoas vinham falar assim para mim, parece o Ademar ministrando. Igualzinho o jeito de tocar, de cantar. Lógico, guardadas as devidas proporções, mas as pessoas viam que havia uma identificação. Por que isso? Porque a admiração, o respeito e a honra que eu tinha pelo que ele tinha, me inspirou e me fez receber a transmissão do que ele tinha na vida dele. O que me faz ter autoridade para pregar nessa casa, e eu nem posso pregar em lugar onde não há um respeito e um reconhecimento de que eu seja uma pessoa de Deus, estou falando por ele, mas o que me dá autoridade é o fato de você, como ovelha, reconhecer que Deus está na minha vida. E por apreciar isso, cria-se um ambiente onde você tem condições de receber aquilo que eu estou transmitindo para você. Amém? Esses são os princípios da provocação. O que eu quero trabalhar em cima disso é que Deus usou o princípio da provocação com a igreja em relação a isso.
Israel pecou? Sim, pecou. Ficou melhor ou pior, irmãos? Ficou melhor? Então pode levar isso embora. A despedida. Você não, o microfone. Não, vou ficar com esse aqui. Israel pecou ou não, irmãos? Eu quero ler com você Oséias capítulo 11, a partir do versículo 1. Olha o que diz Oséias capítulo 11. Eu quero ler inclusive com a igreja aqui no telão. Oséias capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos lendo todos os versículos. A Alessandra não está lá? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Quando fala de Efraim, fala de Israel. Você está me acompanhando o coração de Deus de pai para com Israel? Olha o que ele diz: tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito? Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum exaltam. Para um pouquinho aqui. Israel pecou ou não pecou? Esse texto fica claro ou não fica? Mas a partir deste momento, o que eu vou expor para vocês vai definir o que você pensa ou não a respeito do fim dos tempos. Por quê? Porque existem 3 ou 4 correntes teológicas sobre o fim dos tempos, mas 2 mais fortes que eu quero abordar aqui. A primeira é a dispensacionalista e a segunda é a não dispensacionalista. O que é a dispensacionalista? É só essa palavra esquisita que eu vou falar, o resto tudo tranquilo. A dispensacionalista crê que a igreja do Senhor Jesus é uma coisa e Israel é outra. Existe uma outra corrente que não é a dispensacionalista, que acredita que a igreja tomou o lugar de Israel e ponto final. Israel pecou, perdeu as promessas e a igreja tomou o seu lugar. E se a igreja substituiu Israel na Bíblia, não há necessidade de arrebatamento, porque o arrebatamento é o que a igreja pensa sobre a dispensação. Estamos vivendo o tempo dos gentios, a igreja do Senhor Jesus entrou no lugar, porque Israel pecou para que a igreja fosse salva, os gentios fossem salvos, mas a igreja vai ser arrebatada para Deus começar a tratar com Israel. Se não precisa haver arrebatamento, como crê a outra corrente, é porque a igreja substituiu e a igreja vai passar pela tribulação. É assim que essa outra corrente crê, mas a Moriá não crê assim. A Moriá crê que nós estamos vivendo o tempo de uma dispensação, porque uma coisa é a igreja, outra coisa é Israel. E eu quero provar isso com alguns textos na palavra de Deus, se você me permite. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Primeiro eu quero ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 15 a 17. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Quem é que está falando essa palavra? É palavra de quem? De quem, irmãos? É o apóstolo Paulo que está falando, mas ele recebeu de quem? Ele diz: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram. 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, diga nós, diga aí para o seu irmão, você está nessa. Em nome de Jesus. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos o que, irmãos? Posso ouvir isso mais forte? Seremos? Com eles
na onde? Nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estou começando a ficar doidão. Os mortos que morreram nos mares, afogados, os mortos que foram sepultados em toda a terra, no dia que queimados, quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos transformados. E nós, a igreja, depois dessa ressurreição, nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. Muito bem. E o que Jesus, quando homem, disse sobre isso? Agora eu quero ler com você Lucas 21, a partir do versículo 20. Irmão, vocês estão me acompanhando? Estou aborrecendo alguém com essa palavra? Então Lucas 21, versículo 20 diz assim: olha o que Jesus diz conversando. Aonde Jesus estava quando ele pregou isso aqui? Em Israel. Então ele está falando com quem? Com o povo de Israel, com os judeus. Olha o que ele diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Isso já aconteceu? Sim. Quando Jesus pregou isso, era por volta do ano 27, 28 depois de Cristo, depois do seu nascimento. E essa palavra se cumpriu no ano 70, quando o imperador Tito de Roma cercou Jerusalém por meses e depois arrasou com Jerusalém. Olha o que Jesus disse que ia acontecer e aconteceu. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. 22. Pois esses são os dias da vingança, um cumprimento de tudo que foi escrito. 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para onde? Todas as nações. Isso aqui é muito importante no estudo da compreensão das coisas do fim. Porque o único evento em que Israel, para quem Jesus está falando, foi espalhado para todas as nações, foi quando Tito destruiu Jerusalém. Pastor, mas o povo de Israel já foi levado cativo. Sim, mas não para todas as nações. Foi levado para a Babilônia e a outra parte foi levado para a Síria. Mas para todas as nações, a única vez que aconteceu foi no ano 70 depois de Cristo. Aí ele diz assim: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Por favor, preste atenção no discurso de Jesus e no uso dos pronomes que ele está dizendo aqui. Ele está conversando com Israel, porque ele está em Israel. E ele usa a palavra deles, referindo-se aos gentios, que ainda nem tinham sido alcançados pela palavra e pelo reino de Deus. Então ele está dizendo assim: Jerusalém vai ser dominada, pisada pelas nações de todo o mundo, até que o tempo dele se cumpra. Tudo bem? Agora preste atenção nisso que Jesus disse. Olha o versículo seguinte. Aí vai ter sinais no céu, no sol. Para esse versículo, por favor, na parede. Deixa eu te dizer uma coisa. Até quando Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios? Até se cumprir o tempo de quem? Dos gentios. Depois disso, qual seria o sinal de que o tempo de gentios acabou? Tem dois sinais. O arrebatamento é o sinal final. Mas antes disso, Jesus dá um sinal. Quando Jerusalém voltar para a mão do povo de Israel. Estão me acompanhando? Estou chapando. Ele disse assim: o tempo dos gentios vai se cumprir até que Jerusalém vai ser pisada até se cumprir o tempo. Quando cumprir o tempo, Jerusalém vai deixar de ser pisada pelos gentios. Sabe quando isso aconteceu? Em parte, em 1947, a ONU determinou que Israel deveria ser habitada pelos judeus. Ou seja, Jerusalém deixaria de ser dominada pelos gentios. Isso foi em 47. Em 48 o povo começou a voltar para a terra. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Muito bem. Sabe quando aconteceu o estabelecimento da nação de Israel? Maio de 1948. Maio deste ano,
completa 70 anos. Sabe o que Trump diz, presidente dos Estados Unidos? Você sabe, eu já falei isso aqui. Ele disse: Jerusalém tem que ser a capital de Israel. Quando ele disse isso, ele estava anunciando que o tempo de Jerusalém ser ocupada por outros povos que não seja o povo de Israel estava chegando ao fim. E agora ele determinou nessa semana que maio, porque hoje a capital é Tel Aviv, maio desse ano, a embaixada dos Estados Unidos vai para Jerusalém. Isso quer dizer que uma nação que hoje é a mais poderosa do mundo está apontando para os cumprimentos da palavra de Deus. Quando isso acontece, olha o que diz agora o versículo 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação dos mares. Essa palavra está se cumprindo nos dias de hoje ou não está? Por que ela está se cumprindo? Porque o tempo da igreja está acabando. Sinais estão no sol. Foi eclipse, nunca, todos os cientistas concordam. Eu li sobre isso, busquei todo tipo de informação, estou acompanhando. Você sabe, você que é minha ovelha, sabe que já faz tempo que eu venho falando sobre essas coisas. Tem havido sinais no sol, eclipses lunares, solares, alinhamento dos planetas, uma série de acontecimentos. São sinais nos céus. Mas não é só sinais no céu. Jesus disse que o povo ficaria espantado com a agitação dos mares. Está vendo isso? E os tsunamis que têm acontecido? Eu sou de Recife, eu sou do Nordeste. Tem praias que eu conheci que hoje não existem mais, porque o mar avançou. O mar está agitado. São sinais. Esse silêncio que fez agora é sono ou é porque você está ligado? Continua, próximo versículo, 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. 27. Então, eu estou dramático hoje, porque eu estou meio doido, irmãos. Tem uma música. Então se verá o Filho do Homem vindo aonde, irmãos? Eu acabei de ler 1 Tessalonicenses, quando Paulo disse pela palavra do Senhor que quando a ordem foi dada e a trombeta for tocada, ele virá nas nuvens. E Jesus diz que depois desses sinais, então, agora preste atenção de novo na conjugação e nos pronomes. Então se verá. Quem vai ver? Ele está falando com Israel. Mas ele não diz assim, então vocês verão. Ele diz, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Para aí. Jesus está fazendo menção para Israel de que um povo que ainda não existe, que vai existir, vai ver Jesus nas nuvens. E como que eu tenho certeza para afirmar isso? Por causa do versículo 28. Olha o que Jesus diz no versículo 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se. Agora ele está falando com quem? Com Israel, para Israel. Ele diz, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a vossa redenção. Peraí, para. Ups. Se no versículo 27 ele disse, vai se ver o Filho do Homem nas nuvens. Se Jesus veio nas nuvens, para que alguém precisa de redenção? Para que vai ter redenção? Eu estou falando as palavras de Jesus. Para que vai ter redenção se Jesus já veio? Porque Jesus vai vir nas nuvens para a igreja, não para Israel. E agora ele volta a uma chave que muda no versículo 27 para o versículo 28. No versículo 27 ele fala para Israel da igreja. Mas é um mistério a igreja nesse momento, porque o povo sabia que ia ter. Mas no versículo 28 ele diz, vocês vão ver essas coisas começarem a acontecer, levante-se, porque a redenção de vocês está próxima. Quem está entendendo? Diga assim comigo, a igreja é uma coisa, Israel é outra. Muito bem, por favor leia comigo Romanos 11, 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Olha o que diz lá. Irmãos, não quero que ignorem este mistério.
para que não se tornem presunçosos, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Irmãos, é palavra de Paulo. Eu sou um judeu porque minha mãe é uma judia, minha mãe é cidadã israelense, mas nesse momento eu não estou falando como judeu, porque eu sou um pastor para uma igreja de gentios, que ama Jesus e que é salvo, e que quando tocar a trombeta vai subir e eu vou junto. Então eu não estou puxando sardinha para um povo, eu estou falando a palavra e mencionando palavras de Jesus e palavras de Paulo. Paulo está dizendo assim: o endurecimento de Israel foi para que a igreja de todas as nações fossem salvos. E ele diz assim: até que chegue a plenitude dos gentios. A igreja é uma coisa, Israel é outra. Israel continua sendo uma nação sob os olhos de Deus. E eu gosto quando Paulo diz assim: você que é gentil, não se torne presunçoso de achar, porque você foi alcançado pela graça, de que eles não servem mais. Quero ler mais alguns textos. Olha o que diz Lucas 2, de 28 a 32. Houve um profeta nos dias do nascimento de Jesus, chamado Simeão, que pegou Jesus no colo e disse assim: Simeão o tomou em seus braços e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Presta atenção: a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Luz para os gentios e glória para Israel. Diga comigo: luz para os gentios e glória para Israel. Em Êxodo capítulo 4, versículo 22 e versículo 23, essa declaração do próprio Deus para Moisés é espantosa. Olha o que diz Êxodo 4: diga, pois, ao faraó, que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Em outras versões diz: Israel é meu primogênito. Olha o versículo 23. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir. Quem já amou sabe que quando você ama de verdade, o mais puro e verdadeiro amor, você não deixa de amar quem você ama. E isso, se um homem imperfeito é capaz de fazer, como, pastor Samuel, pode Deus abandonar aquele que ele disse: Israel é meu primeiro filho? Pois eu posso provar isso na Bíblia, sem ser uma conjectura minha. Volta para Oséias 11, agora o versículo 8. Oséias capítulo 11, eu mostrei em Oséias todo o que Deus falou, desde quando Israel era menino saindo do Egito. Agora olha o que Deus diz: como posso desistir de você, Efraim? Como posso te entregar nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá, que foi um povo que foi destruído? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim, que foi outro povo? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Versículo 9. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Versículo 10. Eles seguirão ao Senhor. Você pode dizer isso comigo? Diga. Ele rugirá como leão. Deus vai dizer, Deus vai fazer assim, ó. E o povo de Israel, quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo, desde o ocidente. 11. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Pastor, mas isso é Antigo Testamento. Tudo bem, eu aceito o seu desafio. Vá comigo para Romanos 11, versículo 26 e 27. Romanos 11, 26 e 27. E assim, todo Israel... todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor,
que desviará de Jacó a impiedade. 27. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Pastor, todo Israel vai ser salvo, mas Israel rejeitou o evangelho. Israel matou Jesus, os sacerdotes penduraram Jesus na cruz. O meu Senhor, o nosso Salvador foi morto. Então leia comigo o versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são o quê? São o quê? A nação de Israel foi inimiga do evangelho e é até hoje. Por quê? Qual é a causa? Por causa de vocês. Foi plano de Deus. Deus endureceu o coração da nação de Israel. Para quê? Para que o evangelho não chegasse. Mas, quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Abraão, Isaque, Jacó, José. Homens que fizeram aliança com Deus. E Deus não é Deus que revoga aliança, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Logo, eles são inimigos do evangelho por causa da igreja, para que o espaço, a graça alcance a igreja. Mas todo Israel vai ser salvo. Sabe como é que eu entendo? Eu li sobre isso. Alguns teólogos acreditam que quando Paulo diz que todo Israel, eu volto para o versículo 11, por favor. Versículo 11, do Romanos 11. Eu acho que eu errei o 5. 11, 5. Olha o que diz. Isso. Assim hoje também há um remanescente. A totalidade diz respeito a esse remanescente que vai ser salvo pela graça. Eles vão descobrir a graça. Sabe por quê? Porque quando Deus abraçou a igreja, mas Paulo diz, Romanos 11, 11, voltando para lá, que Deus escolheu a igreja para provocar. O fato de Deus provocar Israel com a igreja é uma indicação de que Deus tem uma atenção ainda para Israel. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, com a igreja no seu colo: olha o que vocês perderam. Olha quantos anos da vida de vocês perderam. Olha toda a glória que essa minha noiva tem, que poderia ser sua. É o ciúme sendo provocado. Há algumas verdades que eu quero com isso começar a concluir essa exposição. Mas, pastor, Israel pecou muito feio, pecou mesmo. E você? Por acaso você foi salvo porque você é muito bom? Ou por acaso você foi salvo porque você é palmeirense? Desculpa, não era para falar disso. Desculpa, Valmir. Foi escapulir. Por acaso você foi salvo porque você é... Desculpa, Valdemir. Por acaso você é salvo porque você fez tudo certinho? Por que você foi salvo e eu fui salvo? Então vamos ler versículo 28 em diante. Romanos 11, de 28. Perdão, Romanos 11, de 30 a 32. Romanos 11, de 30 a 32. Se você está me acompanhando e essa palavra de alguma maneira está tocando seu coração, você pode dar um glória a Deus? Por isso há entre vocês... Não, Romanos. Romanos. Você quis me testar para ver se eu estou prestando atenção na palavra. Romanos 11, 30 a 32. Assim como vocês que antes eram o quê? A Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência de quem? De Israel. 31. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Olha o plano de Deus. Deus endureceu o coração do povo de Israel para que pela desobediência dele os gentios fossem alcançados. E os gentios foram alcançados com uma ação de misericórdia, porque os gentios estavam em desobediência. E agora que os gentios foram alcançados pela misericórdia, essa misericórdia vai também gerar vida no meio do povo de Israel, porque a igreja foi alcançada por misericórdia. Olha o versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com... Volta para o versículo 11.
Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Eu quero encerrar essa palavra. Eu tenho material para falar aqui a noite inteira com vocês, mas eu sei que isso geraria um cansaço. Mas eu quero trazer uma ilustração de algo que aconteceu no Antigo Testamento, que Hebreus diz que as coisas do Antigo Testamento servem como sombras. Em 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia começa dizendo assim: houve um homem chamado Eucana. E Eucana tinha 2 esposas. Uma chamava-se Ana, que era amada, mas não podia dar filhos. E a outra chamava Penina, que todo dia acordava grávida. A cada 9 meses. Ela tinha um filho, passava uns dias: não estou passando bem, Ana. O que é isso? Ana, você deve estar grávida de novo. Agora escute o que a Bíblia diz no versículo 6. Penina provocava Ana. Penina provocava Ana. E por causa da provocação que Penina causava em Ana, um dia Ana, lembra dos princípios da provocação? Informa, inspira e transmite. Ana, que não podia ter filhos, viu aquela mulher com o mesmo marido que ela tinha e dormia, ter filhos. Essa informação gerou em Ana a seguinte consciência: o problema está em mim. A provocação te informa: tem alguma coisa errada em mim. Enquanto Ana não tinha filhos, mas a outra também não tinha filho, ela estava em zona de conforto. Mas quando Penina começou a ter filho, ela ficou provocada. E o que ela fez? Ela se inspirou e foi para o altar de Deus. E no altar de Deus ela recebeu a bênção e recebeu um profeta como filho. Nasceu dela 1 ano depois, ela estava no braço com Samuel. Porque Penina, que a provocava, informou, inspirou e transmitiu pela busca de Ana a vitória que Penina tinha. Eucana é uma figura de Jesus. Ana é uma figura de Israel. E Penina é uma figura da igreja. Eucana tinha 2 mulheres. E eu acredito que Deus tem 2 noivas que ainda não sabem que são uma só. E que no tempo do cumprimento da igreja, quando ela subir e estiver com Jesus, Deus vai tratar com a noiva, com a parte da noiva que ficar. E quando ela subir, seremos todos uma só noiva, servindo ao mesmo Deus. Israel não foi rejeitado por Deus. Ok. Faz 11 anos que eu pastoreio essa igreja. Quando vocês me viram como judeu colocar coisa de judeu aqui na igreja? Quando vocês me viram ficar fazendo oração em hebraico? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Quando vocês já me viram ficar fazendo isso? O fato de nós amarmos Israel não quer dizer que eu tenho que transformar a igreja. Mas eu não era pastor. O fato de amarmos Israel não quer dizer que a gente tem que ficar transformando a igreja em igreja judaica. Porque se eu tivesse que fazer isso, eu ia ter que circuncidar todo homem dessa igreja. Então, não precisa disso. Mas o fato de eu não judaizar a igreja não quer dizer que eu não tenho que amar Israel. E o fato de eu não judaizar a igreja não quer dizer que Israel não tem o seu lugar em Deus. E tem mais sobre isso. Existe uma promessa de Deus para aqueles que amam Israel. Salmo 122, versículo 6, e com esse eu encerro. Salmo 122, versículo 6. Orem. Ok. Esse texto foi escrito há 1000 anos antes de Jesus vir. Só existia povo de Israel como aliança com Deus, Ademar. Para quem Deus está dizendo orem? Para quem o profeta que escreveu está dizendo orem? Uma igreja não existia. Esse texto é profético. Porque o profeta cria
por relacionamento e adoração a Deus, ele recebeu essa revelação de que um dia nasceria um povo que falaria com Deus e intercederia por Israel. Então ele diz: orem pela paz de Jerusalém. E depois, essa versão aí não é a que eu gosto, tem uma que diz assim: prosperam aqueles que te amam. Há uma promessa quando a igreja entende o propósito para qual ela existe. E a igreja do Senhor Jesus, que é formada por aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus, confessando-o como único Senhor e Salvador da sua vida, é essa igreja que vive debaixo de uma direção, numa igreja local. Essa igreja, quando ela se volta em amor para a nação de Israel, não criticando, não se juntando às nações que se levantam para criticar Israel, porque Israel é uma nação que Deus levantou. Quando a igreja ora e ama Israel, há uma promessa de prosperidade. E eu não podia deixar de ensinar isso para você. E toda essa explanação serve também para te dizer, como eu mostrei na palavra, que Jesus está prestes a surgir nas nuvens. Porque todos os sinais que Jesus disse que aconteceriam antes de ele aparecer nas nuvens já estão se cumprindo. Amém? Feche os seus olhos. Libera o piano para mim ler. Eu sei que essa palavra é uma palavra de fundamentação teológica, mas é a palavra de Deus e ela gera pelo menos duas verdades aqui. Primeira verdade: Deus tem algo melhor para você. E eu creio que nesse ano coisas melhores estão por vir. E eu falei sobre o princípio da provocação. Deus quer te levar a algo melhor. E se você entende que algo tem que melhorar na sua vida, essa mensagem serve para isso. Mas tem uma segunda compreensão: Jesus está voltando. E nós não podemos brincar de ser crentes. Porque uma parte da igreja, como Jesus profetizou na parábola das lâmpadas, iria ficar porque não tinha azeite na lâmpada. E a falta de azeite significa falta de unção, falta da presença de Deus, falta de relacionamento, falta de paixão, fala de coração morno, coração esfriado. E nessa noite eu quero concentrar minha oração nesse sentido. Se você reconhece que o teu coração está frio, distante, morno, se você entende que se Jesus aparece hoje nas nuvens, talvez você não seria levado, transformado em glória. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para gerar uma mudança no seu coração. Se você reconhece que precisa dessa mudança, e você quer estar alinhado em ordem com o Senhor, está aí uma hora que você não tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Tudo que você tem que estar preocupado é com o que o Senhor, o Espírito Santo, está vendo no seu coração. E eu quero dar a chance nessa hora, para que todos aqueles que querem se alinhar com o Senhor, porque enxergam a necessidade de conserto, eu quero dar a chance para você vir ao altar de Deus. E ao sair do seu lugar, se isso é para você, você vai se prostrar. Enquanto o pessoal do louvor vai ministrar agora, então venha ao altar. Não olhe para ninguém, olhe só para você mesmo. Não julgue ninguém, julgue seu próprio coração. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de arrependimento. Eu não estou julgando ninguém, eu não estou apontando para ninguém, eu apenas ministrei a palavra e estou te dando a chance para você consertar o que precisar consertar.
O altar está liberado para todos quanto quiserem. Se ferido e perdido estás, e a alegria da vida desfaz, Cristo te chama. Quando não há mais o que fazer e da fonte desejas beber, Cristo te chama. Foi pago com o sangue de Cristo Jesus. Você que está aqui na frente, chega mais aqui para o meio, todo mundo. Deixa agora os erros para trás. Vem agora, não há o que esperar. Pastores, me ajudem. Cristo te chama. Alegria em ti nascerá. Enquanto ele canta, nova vida ele te dará. A sua oração aqui na frente é de arrependimento, é de reconhecimento, é de falar para Deus: eu admito, eu preciso melhorar, eu preciso mudar de vida. Supervisores, me ajudem também. Vamos orar por esses irmãos. Foi pago com o sangue de Cristo Jesus. Então vem ao altar, o Pai esperando está. O preço, líderes, me ajudem. Sangue de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar juntos. Cristo vive, Rei poderoso, de tudo és Senhor. Cante aleluia, Cristo vive eternamente. Rei poderoso, de tudo és Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Pegue na mão de alguém, ore com essa pessoa agora. Esse casal que está nos visitando hoje, que é uma alegria muito grande ter vocês. Vocês já fizeram uma oração entregando sua vida para Jesus? Que bom, graças a Deus. Então, igreja, dá a mão e ore agora pelo seu irmão. Diga: Deus, acende a chama mais uma vez. Não deixa nosso coração ficar frio. Pode orar. Vocês que estão aqui, vocês estão visitando pela primeira vez? Não. Galera, aqui é? Todos
de vocês um dia já fizeram uma oração entregando sua vida para Jesus? Já fez ou não? Não? Já? Você também? De boné? Você também? Glória a Deus. Então ora. Ora agora. Fala: Deus, eu clamo pelo teu poder na vida do meu irmão. Ajuda meu irmão a ficar firme. Ajuda meu irmão a ficar na rocha. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do meu irmão. Se a trombeta tocar, eu quero que ele vá comigo. Se a trombeta tocar, nós não vamos ficar para trás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eternamente maravilhoso és. Cante aleluia. Cristo vive. Diga bem forte: Rei poderoso. Rei poderoso. Tudo é Senhor. Cante aleluia. Cristo vive. Então vem. O Pai esperando está. O preço foi pago com sangue. Eu quero ouvir só a igreja bem forte. Então vem. Participando do culto ao vivo online. Acabou de me mandar a mensagem. Deus abençoe vocês poderosamente. Pastor Maurício, pode dar uma bênção para nós? Lembrei do outro aviso. Marcelo e Fernando, fica de pé de novo. Não faz cara feia para mim. Teve gente que saiu e falou assim: eles pediram dinheiro lá para a Bíblia e a gente foi procurar, cadê eles no final do culto? Foram entregar. Então eles têm um trabalho com os jogadores e pediu uma ajuda financeira para comprar Bíblia para os jogadores, né? Eles estão com um trabalho em Monte Aprazível e José Bonifácio. Então aqueles que se sentirem tocados para abençoar, você vai estar abençoando com uma Bíblia. Então pode dar o valor que eles vão comprar a Bíblia, né? Eles vão estar lá na porta. Então você não vai embora rápido, porque tem gente que está procurando vocês no final do culto. Eu creio que é o cumprimento de uma palavra que nós profetizamos no começo da Emoriá, né? Que seria para Tanabi, região e o mundo. E eu louvo a Deus
por esse privilégio de vocês romper essa barreira e poder servir ao Senhor. É um grande desafio, do qual eu não me disponho, né? Não estou preparado. Gostaria muito de ver a neve lá, não tem problema nenhum, mas não estou preparado. Mas eu louvo a Deus por isso, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Estenda a sua mão para cá. Coloque a sua mão aqui, quero. Isso. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o nosso sonho era longo, era um tempo muito longo atrás, um tempo muito distante, vamos dizer assim. Mas de repente nós começamos a ver que esse tempo foi encurtando e nós já estamos experimentando isso. Quando o Senhor prometeu, ó Deus, que de Moriá surgiria o Senhor e nós atingiríamos a região, isso já aconteceu, outros estados já aconteceu também, ó Deus, em outros países. E eu te louvo, ó Deus, e eu quero abençoar a vida do Kelvin e da Lu, que o Senhor esteja guardando, ó Deus, a viagem deles, dê saúde, Senhor, e sustentação física para que eles estejam enfrentando todas aquelas adversidades ali de tempo. Guarda também o coração, ó Deus, e permita que sejam instrumentos da manifestação do teu poder ali naquele lugar, e a tua glória possa brilhar ali, ó Deus, como o Senhor tem prometido. Traga-os de volta, Senhor, guardados pela tua mão, para a alegria da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Com as suas mãos para cima, Pai, nós abençoamos o teu povo, teu Israel, Senhor, enxertado na videira. Nós somos, Senhor, amados do Senhor, e nós profetizamos que essa semente, Senhor, não pode ficar retida neste lugar. Nós queremos frutificar, Senhor, e esses ramos, Senhor, tocar a nossa cidade. Use cada vida aqui, Senhor, com a graça do Senhor, para ser boca do Senhor, para ser profeta nessa terra, para levar a cura e a salvação, ó Deus, para aqueles que não foram ainda alcançados. Tenham uma semana abençoada de vitória, para a glória do teu nome. Amém. Não saia sem abraçar o máximo de irmãos que você puder. Amém.